Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Eu estou começando agora a gravação da nossa aula e, como foi estabelecido desde o início, né, todas as aulas estão sendo gravadas, então, se você está aqui participando, comentando na aula, você tem ciência de que você está sendo gravado, né? Bom, antes de começar a gente entrar no nosso tema de hoje, eu queria fazer dois anúncios que são bem importantes. O primeiro é que, para quem não conseguiu participar do nosso último encontro, eu queria reforçar que até quarta-feira, né, até o nosso próximo encontro, eu preciso que vocês me enviem uma confirmação de qual vai ser o tamanho da história que vocês vão produzir para o curso, né? Então, se ela vai ter Normalmente 4, 7 6 páginas. ou 8 páginas. Isso. Então, eu preciso que isso seja enviado para mim por texto, né? Pode ser pelo e-mail da Nova Quadrinhos ou pelo Instagram, como vocês acharem mais. Para é, enviar o roteiro? não precisa enviar o roteiro não, até porque isso até a maioria das pessoas já até me mandou, né? Como é que ele tá. Eu só preciso saber uma confirmação de qual vai ser o tamanho que você decidiu para sua história. Se ela vai ter 4, 6 ou 8 páginas. Porque isso é necessário para que a gente possa começar a produzir o livro final, né? Assim, para que eu possa começar a organizar isso. Então, quanto antes, por favor, até quarta-feira, me mandem essa informação para que a gente, né, possa produzir, fechar o nosso curso com tranquilidade. Mas te mandar por onde? Acho que eu já mandei, eu acho. Ah, muitas pessoas me mandaram até o roteiro, mas por uma possibilidade de ter tido algum tipo de alteração no roteiro, por favor, me enviem mais uma vez. Pode ser pelo e-mail que você já tem, ou pela. Eu não alterei, não. Eu deixei daquele jeito. Ah, beleza. Eu Mas só de qualquer alterei maneira, por uma questão de controle, me mandem esse número, ok? Isso é bem importante, tá, gente? Então, por favor, façam isso. Mesmo que não tenha tido alguma alteração, até por uma questão de confirmação, eu preciso disso, ok? E aí, o nosso segundo aviso hoje, antes da gente começar, é para a gente relembrar que nós estamos agora na nossa aula número 16, e esse curso é previsto para 20 aulas, né? Então nós terminaremos o curso no dia 12 de junho, no sábado, e é também nesse dia que será a entrega do quadrinho pronto, né? Então a gente já tinha estabelecido isso desde o início, mas eu queria relembrar para a que ilustração vai ser quando? A gente, quando vamos ver, que a gente vai começar a ilustrar, assim. a bom, é importante que já comece o quanto antes, né? Porque o quadrinho Eu vi precisa que ficar. eu comecei a fazer um curso de desenho não tem muito tempo, Uhum, para melhorar minhas habilidades, né? ótimo, ótimo. Então, como a entrega final, né, do quadrinho é dia 12 de junho, então quanto antes você já começar a ilustração, melhor, porque né, a gente tem aí mais ou menos 2 semanas para a entrega final. Então, eu já falei isso várias vezes, né, mas de qualquer maneira, assim, gente, não se preocupem, deem o melhor que vocês tiverem, que vocês puderem e o tempo que vocês puderem, e assim, se esforça do jeito que for melhor e o que estiver saindo vai ser maravilhoso, eu tenho certeza. Então, não se preocupem, mas né, também não fiquem perdendo tanto tempo já nessa parte de pré-produção, porque a gente já está chegando na parte de finalização, né? Então, lembrando que no dia da nossa última aula, na aula 20, é também a data de entrega do quadrinho pronto, né? Então, por favor, não se esqueçam dessa data, né? E também, como eu já falei, né, não se esqueçam, por favor, de me enviar também quantas páginas vai ter a sua história final, né? Se vai ser 4, 6 ou 8. Só um segundo. Bom, então, o nosso tema de hoje é letramento, né? Bom, não sei se todo mundo aqui está familiar com esse termo, né? Mas ele diz respeito à parte de
vão adicionar as letras, vamos dizer assim, né? A parte que você vai colocar ah, os textos do seu quadrinho. Então, né, vamos falar sobre o letramento. O que seria? Né? Essa é a palavra que define a função do letramento dentro de uma história em quadrinhos. É o som. Como a gente falou várias vezes, as histórias em quadrinhos, como uma forma de arte, né, específica, uma das coisas que classifica, né, que determina as histórias em quadrinhos é a ausência do som. Né? Enquanto no cinema a gente tem a imagem em movimento e às vezes o som ou não, mas no cinema moderno é muito comum que a gente tenha o som, no quadrinho a gente não tem nem o movimento, né, e nem o som. E em função, por exemplo, desse lado de a gente não ter o movimento, que a gente tem toda a questão da narrativa visual, que a gente até já falou da outra vez. Né? Assim, a gente tem a arte em sequência porque você não tem você precisa separar os momentos para conseguir contar ele em quadros, né? Já que a gente não tem o movimento. Agora, como que a gente faz o som aparecer dentro de uma mídia que não tem som, né? Não existe áudio dentro de uma história em quadrinhos, pelo menos não a princípio, né? É possível pensar em algumas misturas entre uma história em quadrinho e música, por exemplo, mas de uma maneira mais clássica, vamos dizer assim, né? Mais simples, uma história em quadrinhos não tem som. Então a função do texto, do balão dentro de uma história em quadrinhos, é mostrar as coisas que precisariam ter som, ou seja, as suas falas dos personagens, né, e os sons ambientes, ou enfim, né, outras coisas que poderiam acontecer que precisariam ser escutadas, mas como não são, precisam ser escritas e desenhadas, né, como não existe essa opção do som. Mas de uma maneira geral, né, foi formalizado essa parte do som, da fala, do letramento de uma história em quadrinho nessa forma que a gente conhece como esse balão. Né? Isso é um quadro do quadrinho Mundo de Greg, que é uma produção minha, né? E é só um exemplo de como essa forma, né? Essa bolinha com esse rabinho com o texto, né, ficou marcada como uma coisa bem típica da linguagem das histórias em quadrinhos. Então a gente vê isso, a gente já entende que alguém está provavelmente dizendo alguma coisa. Né? Mas, assim, de uma maneira mais prática, né, o letramento diz respeito a esse momento, de você colocar o texto e colocar o balão do seu quadrinho, mas a função dele, como eu já disse, né, é mostrar visualmente qual é o som que está acontecendo nesse momento, já que não é possível que a gente demonstre o som de uma outra maneira, como seria, por exemplo, no cinema, que a gente poderia gravar o som e colocar ele por cima da imagem. Né? Aqui na história em quadrinhos isso já não é tão simples assim, né? Apesar de que, como eu disse, é possível pensar em misturas de mídias e fazer uma história em quadrinhos que acompanha uma música, por exemplo. Né? Eu já vi algumas produções assim. Mas, assim, o que é importante pensar assim, desse exemplo aqui é que formalizou-se essa figura, né, do balão, como a linguagem dos histórias em quadrinhos para determinar que alguém está dizendo alguma coisa. Mas o que de fato serve esse momento de colocar esses textos é para representar o som, que no caso é o som da fala desse personagem, que como a gente não tem o som, ele fica, né, dessa maneira visual. E aí, por isso, assim, quando a gente pensa que o, o, o som que está sendo dito, né, essas palavras que estão sendo escritas nesse quadro, são também uma parte desse quadro, né, a gente pode pensar em combinações entre palavras e imagem, ou melhor, tipos de combinações entre palavras e imagem. Né? Pensando assim, quais são as palavras que estão sendo ditas nesse momento, nesse quadro, e o que está sendo representado nesse quadro com a imagem, ou seja, com a ilustração ou com a fotografia, por exemplo, se você estiver fazendo uma fotonovela. Né? Então, assim, dependendo da maneira como essas palavras se relacionam com essa imagem, ou essa imagem se relaciona com essas palavras, a gente tem tipos de combinações. Assim, ou melhor, seriam classificações de combinações. Né? Então, por exemplo,
Aqui são elas listadas, né? Isso é um conceito do autor Scott McCloud, e ele cita alguns tipos de combinações. A específica de palavras, a específica de imagens, a duoespecífica, a de interseção, a interdependente, e inclusive tem um erro de... Não, tá certo, é isso mesmo. Interdependente, a paralela e a de montagem, né? São esses 7 tipos que ele coloca. Eu vou mostrar um por um aqui, para a gente entender melhor. Então, para começar, né, a específica de palavras, isso significaria que as palavras são predominantes. Então, as palavras contam o que é preciso e a imagem ilustra, né? Tem esse termo de específica de palavras porque a palavra é o que está especificando o que está acontecendo. Então, aqui nesse exemplo, por exemplo, né, isso é uma página do quadrinho Sono, também é uma produção minha. Nesse primeiro quadro, por exemplo, a gente vê aqui: eu estava sempre cansado. E aí é isso que está importando nesse momento. A gente precisa saber que ele está cansado. A ilustração desse personagem, né, do personagem principal, segurando uma xícara de café, é para representar o cansaço dele. Mas o que realmente está sendo importante aqui é o fato de que ele estava cansado. Da mesma maneira que quando a gente pega nesse último quadro, por exemplo, tudo que eu queria era uma boa noite de sono. Então, o texto está contando para a gente o que importa. O que importa aqui é ele saber, quer dizer, é o leitor, né, a gente que está lendo, saber que esse personagem não dormiu bem e que ele queria dormir bem. Então, a imagem poderia ser praticamente qualquer coisa que esse texto seria o que está realmente contando a informação aqui. Então, nesse caso, a imagem, do caso do personagem sentado na cama, né, preocupado, triste, é para representar que ele não está confortável de estar na cama. Né? Ele não está confortável porque ele gostaria de dormir. Mas é o texto que está realmente contando para a gente a informação aqui. Né? Então, por isso que seria específica de palavras. E aí, em comparação, a específica de imagem seria o contrário, né? É quando a imagem conta o que é preciso e as palavras reforçam. Então, seria realmente o contrário. A imagem está mais importante do que as palavras. E aqui, por exemplo, essa é uma página dos Histórias Contadas em um Banheiro, da parte 3. E aqui, nesse segundo quadro, a gente vê um momento em que a Sarah, né, assim, a gente percebe pelo primeiro quadro que ela está com a cabeça presa na grade, isso é um momento que ela se prende na grade, e ela fica tentando se soltar, ela fica algumas horas aí, até que em algum momento ela consegue se soltar. Então a imagem está realmente contando o que importa aqui. Né? Ela se soltou, pronto. Só que o texto que ela está dizendo, né, a maneira como esse texto se relaciona com a imagem no fundo, está só reforçando que aconteceu isso. Então ele está só assim, ajudando, aumentando, né, intensificando esse momento para que essa ação que está sendo executada pela personagem fique talvez um pouco mais clara ou um pouco mais intensa, né? Seja um momento de maior mais emoção, né? Então o texto não é como se ele fosse inútil nesse momento, né? Não é nesse sentido, mas a imagem conta mais do que o texto, né? Em comparação, por exemplo, naquele outro exemplo que eu coloquei, né? E aí, já em comparação aos outros dois, né, esses dois que a gente colocou antes, da específica de palavras e específica de imagem, a combinação dual específica seria quando as palavras e a imagem contam a mesma mensagem, elas passam a mesma informação. Então, aqui, por exemplo, isso é um quadrinho também que eu escrevi, chama Piada de Guerra. É uma história de ação e assim, vários comentários, né? Esse primeiro fala, né? Assim, ele sim, mas eu te prendo no seu lugar, seu desgraçado. E aí logo depois o personagem fala, e eu te ataco diretamente, seu tolo. E aí o outro fala, e eu defendo ele, né? Então, assim, nesse momento eles estão basicamente só narrando o que eles estão fazendo, né? Não, assim, esse exemplo que eu coloquei não chega a ser tão claramente uma combinação dual específica, porque é um pouco difícil a gente encontrar esse tipo de combinação em quadrinhos mais modernos, porque isso é uma coisa que é muito típica, especialmente dos quadrinhos ocidentais da metade do século XX, né, a primeira metade do século XX, quadrinhos mais antigos, da origem da Marvel, da DC, né, por aí. É muito comum esse tipo de combinação, como
o personagem, o super-herói dá um soco e aí a narração fala, o super-herói deu um soco. E aí o vilão desvia e a narração fala, e o super-vilão desvia. Então vai assim, claramente contando o que aconteceu. Isso é uma combinação menos comum em quadrinhos mais modernos, mas ele ainda pode acontecer com uma certa tranquilidade, até como uma referência a essas obras, por exemplo, né? Essas obras que inauguraram essa combinação, mas também para situações como nesse caso, assim, especialmente em histórias em grandes cenas de ação, que poderiam ficar um pouco confusas, dependendo de como você vai ilustrar esse momento, você adicionar, às vezes, uma fala do personagem contando o que ele fez, né? Clarifica, né? Assim, deixa mais claro para o seu leitor qual foi a ação que foi executada, porque afinal o seu personagem acabou de explicar qual foi a ação que ele fez, né? Então fica um pouco mais fácil do leitor entender e não ficar muito confuso com muitas informações, né, de ação que talvez demandariam muitas ilustrações, talvez até muitos quadros, né? Então é uma maneira até de ganhar quadros, né? Gente, só um segundo. Bom, então a, a, a Ana tá tentando entrar. Será que ela não entrou no link de quarta-feira? Eu não estou recebendo nenhum pedido aqui, não. Talvez para ela tentar entrar de novo, aí eu registro. Os quadrinhos da década de 60 do Homem-Aranha tem muito essa combinação do específica. Pois é, exatamente. Muito desses quadrinhos, especialmente os quadrinhos ocidentais, né, de super-herói, e um pouco mais antigos, né, tem muito isso. Tanto que, assim, não é uma coisa que é tão, como eu falei, não é tão feito hoje em dia. É uma combinação que funciona muito porque ela é muito redundante, né? Esse é o grande problema dela. Se usada com muita frequência, fica um pouco, pode até ficar um pouco chato de ler, porque ela é redundante por conceito, né? Assim, a informação que a imagem e o texto estão passando é a mesma, então fica sempre um pouco repetitivo, né? Você lê o que aconteceu e vê o que aconteceu, lê o que aconteceu e vê o que aconteceu, né? Então hoje em dia ela já não é tão comum. Mas com certeza os quadrinhos do Homem-Aranha da década de 60 deviam ter muito, né? Ótimo exemplo. Ah, mas, ah, gente, se alguém puder avisar a Ana para ela tentar entrar de novo, pode falar que eu fico atento aqui para poder aceitar o pedido, né? Bom, então essas são as três combinações que são específicas, né? Específico de palavra, específico de imagem e a dual específica. A combinação de interseção são quando as palavras e imagem contam algo próximo, mas independentemente, né? Isso é um pouco difícil de explicar, né? Eu vou direto por exemplo, aqui. Nesse último quadro, né, que a gente tem a Sarah no carro e ela está presa no trânsito. E assim, isso a gente está vendo que, para quem conhece a história, né, isso também é dos Histórias Contadas no Banheiro, a gente tem o momento do presente nesses primeiros 4 quadros, e aí no quinto quadro a gente já pula pro flashback. Ele já abre assim, né? Então, o que a gente está vendo aqui? Ela está presa no trânsito. E ela está falando, como pode estar tão parado? Tá de tarde. Né? Então, assim, são basicamente a mesma informação, né? A imagem está contando que ela está no trânsito e o texto está contando que ela está no trânsito. Só que não está sendo exatamente uma combinação redundante, né? Assim, não está, o que ela está dizendo não é exatamente o que ela está fazendo. Ela está comentando a informação. Então a gente percebe que quando tem esse tipo de combinação de interseção, é porque esse nome vem da ideia da imagem das palavras estarem criando uma interseção. Então parte delas falam a mesma coisa, mas a outra parte fala outra coisa. Então, enquanto ambas as palavras, né, o balão aqui, quanto a imagem, estão contando que ela está presa no trânsito, a imagem está contando pra gente que ela tá, né, como é que é o carro dela, enquanto o texto está falando que ela tá pensando que está de tarde, né? Então ela está incomodada com o quão inusitado é esse trânsito repentino. Então não era para ter um trânsito, né? Então, assim, são coisas próximas, mas elas estão trabalhando parte redundante
e parte em uma informação nova, né? E por esse motivo, esse tipo de combinação, né, da interseção é, tende a ser um pouco mais comum, melhor, tende a ser um bom substituto para a combinação dual específica. Caso você precise deixar uma situação do seu quadro mais clara, você pode optar por, em vez de você fazer uma combinação dual específica que ficaria talvez um pouco redundante, você pode optar pela de interseção em que você conta a mesma coisa, mas ao mesmo tempo adiciona uma informaçãozinha a mais, que pode ser algo até assim, bem subjetivo quanto qual é a personalidade desse personagem. Então pode ser assim, ele pode estar dizendo aquilo que a gente precisa saber, mas adicionando um pouquinho a mais que esse personagem é muito sério, porque a gente está vendo que ele está falando de uma maneira séria. Ou esse personagem é muito cômico, porque ele falou isso de uma maneira mais engraçada. Então, você pode usar isso quando você precisa dar essa impressão de clarificar o que aconteceu na ação, mas ao mesmo tempo adicionar alguma informação nova, né? Já avisou. Beleza. Então, assim que ela entrar, eu vou ficar vendo. Então, isso já é uma sugestão minha, né? Mas essa combinação de interseção é um bom substituto para a dual específica, porque ela continua clarificando a informação, mas ao mesmo tempo ela não fica redundante, né? Bom, e a independente é quando a imagem e palavras passam uma mensagem que separadas não passariam. Ou seja, elas. Na verdade, peraí, acho que eu escrevi errado, né? Era para ser interdependente. Assim, a ideia seria que a imagem e as palavras contam coisas diferentes, mas porque elas estão juntas, elas estão passando uma terceira mensagem. Então, aqui um exemplo, né? Assim, nesse terceiro quadro, essa é uma parte da parte 2 do Toras Contadas no Banheiro. O personagem do Álvaro está falando, né? Era só o que me faltava. Ou seja, uh, essa fala, né? Só esse texto, era só o que me faltava, em algum outro contexto, poderia ser uh, podia ser a figurinha que faltava para ele completar o álbum, né? Então ele pega a figurinha e fala, era só o que me faltava. Então ele está muito feliz, né? Mas porque a gente está vendo a imagem dessa fila, que por si só não fala muito, né? Assim, existe uma fila para bilheteria, nada demais. Mas como a gente sabe que ele está dizendo essa informação e ele está falando isso enquanto ele está vendo a fila, a gente sabe que ele está muito incomodado com essa informação, né? Com isso que ele está vendo. Então é quando esse tipo de combinação, né, interdependente, seria quando a imagem e as palavras contam coisas diferentes, mas porque elas estão juntas, elas acabam contando uma coisa, uma terceira coisa, né? Então, por exemplo, quando um personagem mente, né? Mas só a gente viu que ele contou a mentira. Então, por exemplo, ele tá, né, ele fala, assim, o detetive descobre que o assassino é uma pessoa e aí ele tá dando uma dica, assim, falando pro cara, tipo, eu descobri algumas informações interessantes. Aí a gente tá vendo o assassino pegando a pistola dele na gaveta e falando, ah, nossa, isso me deixa muito feliz, eu acho até que eu poderia até te ajudar com alguma coisa, né? Então, assim, se a gente estivesse vendo esse texto fora de contexto, a gente acharia que ele está realmente ajudando. Mas porque a gente está vendo junto com essa imagem dele pegando a pistola, a gente percebe que ele está mentindo, né? Que ele não vai ajudar na verdade. E isso é uma combinação bem interessante, porque ela adiciona muita intensidade para a cena. E ela é interessante especialmente até para os quadrinhos, né? Apesar de que elas são bem comuns no cinema também. Nos quadrinhos, quando você não tem a entonação da fala da pessoa, né? Porque o som está sendo representado ali pelo texto, você não tem como saber qual é o tom que a pessoa está falando, né? Se ela está sendo uma pessoa, uma mentirosa convincente ou não, né? Essa imagem pode te ajudar a deixar claro isso para o seu leitor. Esse tipo de combinação ajuda nesse tipo de situação também, né? Bom, outro tipo é a combinação paralela, né? Que é quando a imagem e palavras passam mensagens diferentes.
isso é um pouco mais raro a gente encontrar, mas é interessante quando acontece. Assim, esse exemplo que eu coloquei nem é o melhor exemplo. Esse é do quadrinho Gato Mia. E assim, nesse primeiro quadro a gente vê o personagem, né, ele está jantando, sentado no sofá, assistindo televisão, e a gente está vendo a televisão, o jornal, passando uma mensagem, né? Então, em outras notícias, né? Então, tecnicamente, o que está acontecendo nesse texto e dessa imagem não estão diretamente relacionados, né? É só um som que estaria passando ao mesmo tempo em que está acontecendo a imagem. Mas isso é um exemplo, né? Assim, a gente pode pensar também em vários tipos de narração, né? Por exemplo, está sendo mostrado alguma coisa mais aleatória sobre o mundo, né? Por exemplo, a gente está vendo a natureza acontecendo, enquanto isso tem uma narração falando, sim, eu sentia falta do meu melhor amigo, né? Assim, então, são coisas que não têm uma conexão direta, né? Mas elas, na verdade, assim, a gente sabe que não tem como as coisas serem completamente aleatórias, né? A gente até já falou sobre isso antes, que de alguma maneira, por isso ter sido planejado dessa maneira, tinha uma ideia por trás, né? Mas por elas não serem, pelo que está sendo demonstrado na imagem, não ser exatamente o que está sendo, ou melhor, pelo que está mostrando na imagem, não ser diretamente relacionado com o que está sendo dito no texto, essa combinação acaba sendo como se elas fossem paralelas, né? Como se elas existissem em dois planos diferentes, mas de alguma maneira também se convergissem, né? Tipo, se encontrassem no infinito, né? Alguma coisa assim. Então, elas aparentam de imediato estarem separadas, mas de uma forma ou de outra elas estão conectadas, né? Não tem como elas estarem totalmente fora uma da outra, né? E, por último, né, o último tipo de combinação seria a montagem, que é quando imagem e palavras são combinadas de forma pictórica. Ou seja, quando as palavras que a gente está vendo na imagem não estão separadas da imagem como um balão, né, ou como um texto separado. É como elas são integradas à imagem de uma maneira imagética, né, elas viram uma imagem também. Então, aqui, né, por exemplo, esse é o quadrinho Braço a Torcer. E aí, acho que o que eu mais quero colocar como exemplo são, por exemplo, esse segundo quadro que a personagem está falando, né? Mas o que? Enquanto esse monstro está indo pegar ela. E aí, assim, o texto tá separado de uma fala convencional, como, por exemplo, acontece nesse quadro anterior, nesse quadro 2. Ele está separado do resto da imagem. Quer dizer, ele na verdade está integrado no resto da imagem, né? Diferente de como ele está separado né, nesse quadro 2. Já no quadro 3 ele está integrado à imagem, né, assim, não só porque ele está fora do balão, mas porque ele está um pouco virado aqui, virado ali, né? Então mistura já até com o formato do monstro que está indo pegar essa personagem. E nesse final também, né, nesse último quadro, quando o personagem está gritando, ele tá só gritando de dor, né? Ele tá soltando um grito, né? Alguma coisa assim, então vários as. Os as estão misturados, né? Como se eles estivessem se embaralhando, né? Assim, um fundindo com o outro para mostrar que o grito dele é um pouco desordenado. Ele não tá, ele tá desesperado, então a maneira como o texto está na imagem faz parte da imagem como uma imagem também, né? Assim, texto é a imagem, a gente sabe disso, né? De uma maneira ou de outra. O texto é uma forma de imagem, mas quando a gente coloca aqui a imagem e texto, imagem e palavras, né? É essa ideia da história de quadrinhos de separar o que seria entre aspas, a ilustração e o que seria o balão, né? E nesse tipo de combinação, a montagem seria quando o texto faz parte da imagem. Não é só que ele está inserido em cima da imagem. Por exemplo, nesse primeiro quadro, a gente tem um texto fora, né? Mas ele não exatamente faz parte da imagem. Já nesse segundo, né, nesse terceiro quadro aqui e nesse último quadro da página, a gente tem esse texto virando uma imagem junto, né? Fazendo parte da composição final dessa ilustração. E acho que, assim, isso é um exemplo, né? Mas caso o personagem, por exemplo, esteja tendo algum tipo de alucinação, então ele pode estar vendo as imagens que ele está pensando na cabeça dele, e aí a imagem pode fazer parte do texto, né? Então, por exemplo, ele pode estar tentando pensar na redenção dele, ele está pensando redenção, redenção, aí olha para um lado, está escrito, tem um texto redenção grandão em cima da mesa dele. Isso é uma forma também da montagem, de montagem, né? de combinação palavra-imagem
como montagem. Eu acho que vale também a gente fazer uma menção a quando acontece esse tipo de situação, né? Isso aqui é um quadro dos Histórias Contadas de um Banheiro, essa é da parte 1. E aí nesse último quadro, né, a gente vê que a Sarah recebeu um buquê, ela não sabe por quê, e aí ela vai olhar e fala, pera, Jaqueline? Então assim, ela disse isso porque ela leu isso, mas está escrito, né, no cartão, no buquê, qual é o texto do cartão, né? Assim, ela poderia estar olhando para o buquê e lendo a informação e falando, né, o que ela está lendo, mas aqui esse texto está fazendo parte da imagem, porque ele faz parte mesmo, né? Assim, ele é uma parte desse universo. Então, o texto está escrito, de fato, no buquê. Então, ele está aí. Isso não chega a ser uma combinação em montagem, de fato, mas vale a pena lembrar que esse tipo de situação também acontece, né? Assim, pode ser que apareça um cartão de um personagem, né? O personagem entregou o cartão de visitas dele, né? Do trabalho, e aí tá lá escrito o nome dele, a gente pode estar vendo o cartão e tá escrito lá o nome do personagem. Assim como pode ter um pôster de procurado, né? Uma história de faroeste, ou pode ter um pôster de procura de procura de emprego, né? Assim, a pessoa acha um papelzinho e fala, eu estou precisando exatamente disso, uma oportunidade, pode estar escrito no papel. Como pode também ter um produto, né? O personagem comprou uma comida de micro-ondas, e aí ele pega a embalagem e lê como é que faz ela, está escrito na embalagem as instruções. Assim como nomes de lojas, por exemplo, né? Assim, pode estar escrito o nome de um estabelecimento, né? O nome do bar que o personagem vai sempre, pode ser o nome da empresa em que ele trabalha, pode ser qual é o ponto que ele tem que descer do ponto de ônibus que ele vai descer, né? Essas coisas todas fazem parte também, né? Assim, viram parte da imagem, né? Não, tudo bem. Você estava usando o outro link, né? Então tudo bem. Ótimo. Bem-vindo. Então, essas são as combinações. Agora, gente, só um segundo. Sim, a importância da gente pensar, a gente conhecer essas combinações é que, de uma maneira geral, né, isso generalizando mesmo, algumas combinações tendem a funcionar mais para determinados momentos. Então, assim, combinações em paralelo, por exemplo, funcionam muito, muito bem quando tem algum tipo de narração. E só para dar um exemplo, né? Então, assim, conhecer esses tipos de combinações e perceber qual que é a combinação que você está fazendo naquele quadro pode te dar uma grande solução de como você vai executar esse letramento, né? Você saber qual é a combinação que está acontecendo nesse quadro que você está colocando os textos, pode te ajudar a saber qual que é a melhor maneira de você representar eles de uma maneira visual. E aí, vale, né, para a gente chegar nessa ideia. O balão é uma imagem. Como a gente já falou, tudo nesse caso é uma imagem. Né? Assim, o texto também é uma imagem. Mas o balão, ele é mais claramente uma imagem, né, do que seria o texto. Porque o texto ele vai ser lido como um texto. O balão vai ser uma forma, né, um desenho que foi inserido no seu quadro, né, no seu desenho ou na sua foto, né, ou a sua colagem, como você fez a sua história em quadrinhos. Então, o balão que você vai colocar no seu quadro, ou em cada quadro, na verdade, né, se você tiver vários balões, né, dependendo de como sua história vai funcionar, eles também são uma parte da imagem. Eles também são imagens, formas. E por isso, né, esse princípio vale para eles. Você lembra que quando a gente falou sobre design de personagens, a gente comentou sobre como que as formas podem ser usadas para construir sentimentos, sensações nos seus leitores, né? Então cada forma passa uma ideia de uma maneira bem simplificada. O círculo, as formas arredondadas passam uma ideia de uma coisa tranquila, uma coisa fofa, uma coisa boazinha, enquanto o quadrado, as formas mais retangulares, passam essa impressão de algo mais estável, algo mais correto, algo mais heróico, né, alguma coisa assim.
E os triângulos já são, não só os triângulos, né, assim, formas pontiagudas em geral, passam essa impressão de algo mais dinâmico, mais intenso, mais perigoso, e por isso uma forma muito comum para a construção de designs de personagens que são vilões, né? A gente falou sobre isso. E então, assim, se a gente pensar que o balão que a gente está usando, né, onde o texto que a gente está escrevendo vai entrar no nosso quadrinho, é também uma forma, esse princípio das formas geométricas ajudarem na construção dos personagens, dos cenários, também vale para a construção dos balões. E é por isso que esses são alguns balões bem típicos, né? Né, algumas coisas que são bem usadas. Por exemplo, esse primeiro balão esse primeiro exemplo aqui, né? De cima para baixo, né? É o exemplo mais clássico de um balão para história em quadrinhos, né? Que é essa coisa bem circular, bem tranquila, e ela acaba sendo um pouco versátil por causa disso, né? Funciona para várias situações. Já, por exemplo, nesse terceiro exemplo, por ela ser cada vez mais arredondada, né? Ela dá essa impressão de que ela é meio etérea, né? Assim, uma coisa meio assim, bem intimista, né? Bem, assim, tipo, coisa mais tranquila possível. Então, funciona como um pensamento, né? Sem falar que faz menção a essa ideia da nuvem que fica em cima, né? Então, os pensamentos estão na nuvem, essa coisa toda semiótica também, né? E por último, né, esse quarto exemplo, né? O famoso balão de grito, né? Quando um personagem está gritando, é muito comum que apareça um balão assim. Ele é pontiagudo, né? Lembra, né? Assim, ele é cheio de espinhos para todos os lados. Então ele dá essa impressão de que ele está meio que explodindo, né? Ele está atacando as coisas, né? Então essa ideia das formas para construir os seus balões também vale, né? Assim, se você pode usar isso para construir outras coisas que são imagens no seu quadrinho, por que você não poderia usar para fazer os balões, que também são imagens, né? Então os princípios ah, de design de personagens que a gente falou também se aplicam a design de balões, porque também são imagens, né? Que estão representando sensações e querem passar sensações para os leitores. Eu acho que vale até mencionar que se você pegar, por exemplo, esses balões, esses mesmos balões, essa mesma imagem, né? Eu só alonguei ela, eu só achatei ela, né? Ah, a sensação que esses balões passam não é um pouco diferente, né? Assim, aqui o balão mais arredondadinho dá uma impressão de que ele está mais certinho, né? Agora aqui quando a gente alonga ele dá uma impressão mesmo de que a fala ficou um pouco mais longa, não dá? Sim, a gente pode usar essa ideia do balão como uma forma para passar várias sensações. Então você precisa que pareça que o balão ficou, que a fala foi longa, você pode alongar o balão. Você precisa que pareça que a fala foi agressiva, você pode espetar o balão, né? Você quer que pareça que a fala foi muito suave, você pode fazer o balão pequenininho, né? Esse tipo ou deixar ele cada vez mais arredondado, né? Trocar a linha, todas as coisas que você pode fazer para passar esses sentimentos que você quer passar com o texto que vai estar dentro do balão, né? E nesse sentido também vale mencionar o recordatório. É um tipo de balão bem clássico, que é muito conhecido como o balão de narração, né? Como, por exemplo, aqui, né? Esse é o tio que eu não lembro o nome, é uma história minha também. E nessa história todos os balões têm essa lógica do recordatário, né? Que geralmente é tratado como esse balão mais retangular, né? Ele mais quadradinho. E essas situações quando a história quer mencionar pra gente que isso é Nova York em 1968. Então aparece escrito assim no balão, né? Nova York, vírgula, 1968. E aí a história começa, né? Ou pode quando o personagem principal tá contando uma coisa pra gente, né? Assim, eu nunca imaginaria que nesse dia ia acontecer isso. Mas aconteceu. E aí a história começa. Né? Isso, e o recordatório também, o recordatório, né? Também entra nesse tipo de situação. Ou aqui mesmo, né? Por exemplo, nessa história, que é uma história que é muito, ela é mais como um conto mesmo, né? Assim, o texto tá contando uma história de um jeito bem literário mesmo, e aí as ilustrações vão combinando aqui, né? Inclusive,
um outro exemplo de combinação específica de palavras, né? Porque o texto está sendo o mais importante, a imagem está só ilustrando o que está acontecendo no texto. Então, assim, mais um exemplo, né? Assim, esse tipo de combinação específica de palavras tende a funcionar mais quando você está fazendo uma coisa mais de narração, que combinaria mais com um recordatório, né? E como eu disse, assim, isso essa ideia do recordatório é uma coisa que foi meio que instituída, né? Assim, foi construída ao longo de vários anos essa ideia de que quando a coisa está sendo narrada, ela fica num balão mais quadrado, né? Você não precisa fazer dessa maneira, né? Não é como se não fosse assim, não seria possível entender o que está acontecendo, né? Mas isso é um código que foi bem construído para a linguagem dos quadrinhos, assim como a figura do balão como um todo é um código bem instituído na linguagem das histórias em quadrinhos. ah, o balão do recordatório também, né? Então vale a pena mencionar que ele é toda uma linguagem possível, né? Só um segundo. Assim, dificilmente uma pessoa lendo um quadrinho com de repente um balão quadradinho assim, ela não entenderia, né? Uma pessoa que, pelo menos que já está acostumada com algum nível de leitura de histórias e quadrinhos, ela dificilmente ficaria confusa sobre quem está dizendo isso, né? Assim, de cara a gente já entenderia que isso é algum tipo de narração. Então é uma coisa que pode te ajudar até a poupar algum tempo, caso você precise estabelecer bem rápido que alguém está contando isso, mas essa pessoa não está na cena, né? Ou até mesmo está na cena, né? Mas a gente não está vendo ela não está falando, né? A gente está vendo a memória dela, ou o pensamento dela, alguma coisa assim. Bom, e também vale a gente lembrar que o balão, assim como imagem, ele também é narrativa, né? Se o balão é uma forma que a gente pode construir, a gente pode trabalhar com uma forma para passar melhor a mensagem que aquele texto está passando, né? Então o balão está tentando representar de uma maneira visual o que aquele texto está passando. Então o balão é uma narrativa também, né? O balão é também uma maneira de contar o que está sendo dito. Então, se eu preciso que o personagem grite, eu posso fazer o balão mais espetado, porque isso vai contar para o meu leitor que ele está gritando, né? Então, esse é o princípio que deve ser pensado para a gente construir a forma do balão. Qual vai ser a forma que eu vou usar em cada balão, né? Seria o que esse balão tem que passar dentro da história, né? Então, o que esse balão está construindo como narrativa? O que ele quer passar para o meu leitor? E aí, aqui, por exemplo, é uma situação que eu construí, né? Exemplos baseados no quadrinho Mundo de Greg, né? Que até já coloquei o exemplo aqui mais cedo. E são assim, o mesmo quadro, né? De 3 formas e o mesmo texto, né? A mesma ilustração, mas olha como é que a mudança no balão muda completamente a visão que a gente está tendo dessa situação, né? Ou melhor, do que esse personagem está dizendo. Ou ainda melhor, como ele está dizendo isso, né? Então, nesse primeiro caso, a gente tem uma coisa mais tranquila, mais genérica, vamos dizer assim, né? Um balão de um formato convencional, nenhuma grande alteração. Ele está dizendo, entendo, senhor Greg. Aí no segundo, fica pequenininho, né? Assim, não dá a impressão de que ele está falando muito para dentro, de que ele está muito tímido. Ele está falando baixinho só para ele mesmo. Entendo, senhor Greg. E nesse terceiro, pelo texto estar tão grande e até saindo para fora do balão, e até o balão ter mudado de cor, né? Assim, vamos supor que no geral o quadrinho tem um balão todo branco com a linha preta. Aí nesse quadro específico o balão fica todo cinza. Não dá a impressão de que ele está falando bem mais alto e com a voz bem mais densa, né? Assim, ele engrossou a voz. Ou seja, ele está tentando provar alguma coisa, talvez, né? Ele está até mesmo gritando, né? Mas sem ser de um jeito agressivo, por exemplo. Então, esse tipo de situação. Assim, não só o formato do balão vai dar a impressão da narrativa, como também
a maneira como o texto ocupa esse balão. E também aqui, como um exemplo aqui, né, a própria cor do balão também altera isso. Então, se o seu balão vai ser preto ou branco, se no caso de uma história, como aqui no caso, né, uma história preto e branco, você tem essas duas opções, além do cinza, né? Ou se o seu balão vai ter algum tipo de textura dentro, né? É bem comum até, por exemplo, em mangás shoujo, né, que alguns balões têm alguma textura, como um padrão de um tecido, um padrão xadrez, para representar algum sentimento do personagem ali. E também, não só a cor do balão, mas também o tanto que o texto ocupa, né? Como que o texto encaixa dentro desse balão. Se ele ocupa um pouquinho do espaço ou muito do espaço, ou se ele chega muito perto da borda, ou se ele chega um pouco mais longe, né? Isso passa sensações diferentes de como o seu personagem está dizendo esse mesmo texto. Então é uma coisa que até passa dessa ideia da combinação entre palavra e imagem, né? Porque no caso seria a relação da combinação entre palavra e imagem, sendo nesse caso a imagem o próprio balão, né? Então qual é a maneira que o meu balão está se relacionando com o texto? Isso passa uma sensação, passam sensações diferentes, né, dependendo de como foi essa construção para o seu leitor, né? O seu leitor vai ter uma sensação diferente. Isso vale também, assim, você pode usar isso até de uma maneira mais intensa, assim, né? Essa ideia dos balões diferentes. Isso aqui é uma página do Terence Williams e como a gente vê, cada personagem fala com uma cor diferente, né? Então, os balões que o Redwood estão falando são todos brancos, com o texto preto. Os balões do Terence Williams são todos amarelos. E os balões da agente dele são todos roxos, né? Até porque essa é a cor principal da roupa da personagem. Então isso demonstra que é ela, né? E isso pode ser uma coisa bem narrativa, né? Você pode usar isso para diferenciar claramente quem está falando o quê. Você pode usar isso até para caso um personagem esteja falando alguma coisa e a gente não esteja conseguindo ver quem está falando, então a gente só entre aspas, ouviu o que ele disse, né? Mas a gente, na verdade, está lendo porque é uma história em quadrinhos, então a gente não tem a ideia do som. Então, dessa maneira, assim, você colocar até definir qual cor, qual cada personagem fala. Então, se o seu personagem fala o balão dele é sempre branco, ou se o do outro personagem é sempre preto, ou se o do personagem é sempre amarelo, ou se o do outro é sempre roxo, do outro é sempre azul. Isso pode até mesmo fazer a gente entender em alguns outros contextos quem foi que ele disse, como se fosse o tom de voz do personagem, né? Você pode até usar isso como um artifício para deixar mais clara a sua mensagem. Porque, por exemplo, em um filme, muitas vezes entra uma narração de um personagem e a gente já sabe quem está narrando porque a gente já reconhece a voz desse personagem. A gente já viu esse personagem em um outro momento e sabe que agora quem está falando é esse mesmo personagem, porque a gente está reconhecendo a voz. E você colocar essas cores diferentes ajudam até passar essa narrativa extra, caso você precise. Um outro exemplo é nos quadrinhos da Marvel, o personagem do Venom, né, como um parasita dentro de um corpo de outra pessoa, muitas vezes quando ele fala, assim, quando ele está dizendo algo para o hospedeiro, os balões dele aparecem todos pretos com falas brancas, né, com texto branco. Enquanto dos outros personagens, todos que não são um parasita na cabeça de uma pessoa, estão falando com os balões típicos, né, brancos com o texto preto. Então fica muito claro, né? Assim, quando o personagem do Venom está falando, a gente já sabe que é ele, porque afinal só ele tem esse balão. E isso pode ser uma coisa até para caso você precise, por exemplo, diferenciar o que o personagem está falando para o que ele está pensando. Né? Então, ou até mesmo o que ele está falando agora para o que ele está narrando, você pode usar isso. Né? Então, estabelecer até assim, estilos de balão, né? Estilos, assim, formatos de balão, cores de balão, para determinados personagens ou para determinados tipos de falas, né? Como, por exemplo, algo que é uma fala presente e outra que é uma narração. Isso pode ser diferenciado até com cores ou com formas, e é mais uma maneira de estabelecer melhor a sua narrativa, né? Só um segundo.
Então, os balões são também uma forma de narrativa. Deadpool, quando ele está conversando com ele mesmo, como é uma voz diferente, também rola isso. Aí, outro exemplo. Isso é bem interessante, né? Porque deixa claro para o seu leitor qual que é o que aquela fala representa naquele universo, né? Então, como a gente falou, essa parte do letramento, tanto do balão quanto do texto em si, representa o som, né? Então, se você conseguir, assim, quando você altera a cor do balão, altera o formato do balão, deixa um pouco mais claro para o nosso leitor quem que está falando isso e como ele está falando isso, né? Como até representando qual que é o tom de voz que o personagem está falando nesse momento. Você pode, inclusive, resolver trocar as cores do balão para determinadas situações, não só para personagens diferentes, né? Assim, às vezes o mesmo personagem pode trocar a cor do balão dele, porque em determinado momento ele falou um pouco mais agressivo ou um pouco mais triste, então a gente percebe essa nuance, né? Assim como, por exemplo, o balão do Venom, né, sendo todo preto com a fala branca, não só porque o personagem do Venom, né, tem como cor predominante o preto, mas também o fato de que soa muito mais denso, né, como se fosse uma voz meio rouca falando, né, de uma maneira um pouco mais agressiva, que é a voz que, inclusive, o Venom é representado nos universos cinematográficos, né. Bom, então o balão é também uma narrativa, né, ele é uma forma que representa a história, representa o som. E aqui é mais um exemplo disso, né? Aqui, isso é uma página de Histórias Contadas em um Banheiro, da parte 3. E para quem conhece a história sabe que os personagens ficam eternamente conversando um com o outro, né? Em todas as partes, eles interagem por telefone. Então, né, aqui ela recebe a ligação do Álvaro, ela vai e atende, e aí a ligação, a chamada sai pelo telefone. Então, assim, até o formato do balão altera, né? Então, quando os diálogos são dentro da cena mesmo, eles são desse formato mais arredondado, mas quando ele está saindo do telefone, ele já é representado por um balão um pouco mais quadrado, com uma linha um pouco mais retangular, né? Assim, ela não é tão curva mais, para representar essa visão de que é um som mecânico, né? Assim, um som saindo com um certo nível de distorção, porque é um som saindo de uma caixa de som, e não saindo da boca do personagem, né? Então a gente já fica, assim, nesse momento da história até já fica bem mais claro que quando o balão sai nesse formato, a gente sabe que está saindo de um telefone e não saindo de alguém falando, né, com ela ali presencialmente. Isso vale para outras situações, né, como por exemplo um som saindo de uma televisão ou um som saindo de um rádio, ou uma música que o personagem está ouvindo no fone, né? Isso pode ser, você pode usar isso até para representar tipos de sons que estão saindo, né? De onde o som está saindo. Se ele está saindo até de uma outra, não só de um outro personagem, mas às vezes de um outro meio, né? Como por exemplo de dentro da cabeça dele, como a gente até deu o exemplo aqui, né? Você pode representar que o balão é um pensamento porque ele tem um formato diferente. E também, da mesma maneira que o balão passa essa narrativa, as fontes também, né? As fontes passam sentimentos diferentes. A fonte, aqui no caso, diz respeito a qual é a letra que vai ser usada, né? Qual é o tipo de letra que vai ser usada, né? Fonte como uma forma de tipografia, né? Que a gente está pensando aqui. Nesse sentido da palavra, né? Então, qual vai ser o tipo de letra que você vai usar em cada momento? Isso diz respeito a como que as pessoas vão entender a sensação que está sendo passada em cada um daqueles momentos. Então, aqui, por exemplo, né, eu coloquei várias fontes, né, são 6 fontes, todas têm o mesmo texto, né, assim, a mesma frase. Olá, bom dia. Uma frase super simples, né, genérica, algo do dia a dia. Mas assim, olhem com calma cada uma dessas 6 linhas, né, com o mesmo texto. Vocês conseguem perceber o tanto que esses textos soam diferentes quando a gente lê eles? Assim, a sensação que eles passam para nossa cabeça são que eles são falados em tons diferentes, porque eles são fontes diferentes, né? Então, o tipo de fonte e como a fonte
funciona, como é que é a linha que ela foi desenhada, passa uma sensação diferente para o leitor, né? Então, cada uma delas passa uma ideia diferente para o leitor. Mesmo que seja o mesmo texto, mesmo que seja escrito exatamente as mesmas palavras, elas não soam da mesma maneira, né? Quando a gente lê elas, a gente interpreta esse som, que, como a gente disse, né, não é um som, é um texto escrito, mas a função dele é representar um som, né? Então, para a gente estar lendo isso, a gente tem uma sensação de que tem um som diferente. E isso é fundamental para quando a gente está tentando representar o som por meio do texto, né? Então, se a pessoa conseguiu entender que é um som diferente, é isso que a gente quer, né, nesse momento, porque essa é a função do letramento. Então, é bem interessante isso, né? É uma coisa muito subjetiva, é muito inconsciente, mas a gente lê as fontes com sentimentos diferentes. E a gente pode usar isso, né, ao nosso favor para construir a nossa história. Então, uma coisa que é legal a gente fazer, por exemplo, é uma variação de fonte para sentimentos diferentes. Então, se cada fonte passa uma sensação diferente, eu posso usar isso para, quando eu quero passar uma sensação X, eu uso a fonte X. Quando eu quero passar a sensação Y, eu uso a fonte Y. Você pode alterar as fontes para determinadas situações ou personagens, né, para passar sentimentos diferentes. Então, aqui, por exemplo, né, isso é mais uma vez o mundo de Greg. E são basicamente assim, são dois personagens nesse quadrinho, né? É o mago Ludonius e o Greg, que é o Rabisco. E o Ludonius representa todo esse estereótipo de um mago de fantasia medieval, então ele fala de um jeito bem eloquente. Então os balões dele são muito mais, são, assim, muito mais formais dentro da estética convencional do balão. E o texto também, assim, né, bem limpo, bem tranquilo, de uma maneira que até passasse uma ideia de uma pincelada, como se ele estivesse escrevendo isso à mão, né? Mas, por outro lado, os balões do Greg, não só o balão em si, né? Porque assim, olha, aí repara que a forma do balão é diferente, né? Enquanto o balão do Ludonius é bem certinho, com uma borda bem grossa e bem firme. Já os balões do Greg são super rabiscados e não fazem muito bem uma forma muito constante, né? Para representar essa ideia de que ele está falando muito, falando estranho. E a fonte também, né? É uma fonte que representa uma escrita à mão de uma maneira uma fonte mais escolar, né? Como se fosse uma criança escrevendo, porque ele está falando de um jeito exagerado, meio bobo. Então, a alteração de fonte para representar os personagens diferentes, né? Como é que eles estão soando. Você pode usar assim, duas maneiras diferentes de escrever, ou seja, duas fontes diferentes, para passar uma sensação diferente para um personagem e uma outra sensação para um outro personagem. Então, os personagens soam diferentes pelo texto que eles escreveram estar escrito em uma fonte diferente. Da mesma maneira que o balão passa essa sensação, o texto, pensando que texto, né, a letra, é também um desenho, né? A gente desenha uma letra, a gente escreve, mas a escrita é uma maneira de desenhar, né? É uma imagem. Então, da mesma forma que você pode usar esse princípio da forma para construir um balão que representa a sensação do personagem e do momento, o texto também, a fonte, né, pode também passar essa sensação. Da mesma maneira, pensando que fontes também são imagens, né, também são formas. Então, um princípio bem tranquilo para a gente pensar sobre fontes é a ideia das fontes com serifa e sem serifa. Serifa seria essa linhazinha, por exemplo, né, aqui na fonte Times, né, eu peguei duas bem clássicas, né, Arial e Times são dois exemplos bem comuns de fontes sem serifa e fontes com serifa. E é que, por exemplo, na Times, embaixo, né, assim, na base de todas as letras, tem essa perninha que vai para os lados, né, uma pontinha que sai para a direita e que sai para a esquerda, sai um pouco para baixo, dependendo de qual é a letra, né. Isso que seria a serifa. É um elemento gráfico para a composição das fontes, para criar uma linha invisível, né? Então, assim, a gente completa essa linha que não tem aqui, olhando cada uma dessas linhas
na base de cada uma das letras. E isso ajuda a leitura de textos impressos, principalmente. Já para coisas mais digitais, as fontes sem serifa são mais usadas, porque elas dentro, assim, pelo menos em teoria, né, de uma maneira generalizada, as fontes na tela não ficam tão fáceis de ler com muita serifa. Né? As fontes sem serifa são mais usuais para peças digitais. E esse princípio é importante para a gente pensar isso aqui. Fontes sem serifa facilitam a leitura em um quadrinho. Isso mais uma vez de uma maneira geral, né? Mas assim, por esse mesmo motivo, as fontes com serifa elas funcionam bem para páginas de livros que tem muito texto, então facilita para você visualizar qual que é a linha que você está lendo. Né? Então, assim, um bloco de texto muito grande, como uma página com 4, 5 parágrafos, você pode precisar facilitar o seu olho, né, a guiar a linha que você precisa ler. Então, as fontes com serifa ajudam muito para a leitura de livros, né, de literatura mesmo. Agora, para as histórias em quadrinhos, uma tendência é usar as fontes sem serifa, porque elas se assemelham um pouco mais ao desenho que tem dentro dos quadros. Então, elas combinam melhor com a ilustração que está dentro do quadro mesmo. Né? Assim, a parte que seria a imagem, né? Quando a gente pensa nessa dualidade da imagem e palavra, a parte que seria a imagem, por ser uma ilustração ou uma foto, mas assim, é uma imagem, quando a gente mistura com uma fonte sem serifa, a leitura ficaria mais fácil, porque ela não destacaria tanto do resto do quadro, né? Assim, você não veria o texto tão fora do contexto geral que é aquele quadro, né? Mas eu quero reforçar que isso mais uma vez, de uma maneira generalizada, né? Porque assim, não é como se não fosse possível usar uma fonte com serifa. E isso pode ser, inclusive, uma forma de você construir algum tipo de narrativa mesmo, né? Assim, esse também é do mundo de Greg, né? O personagem do Ludônio, né? Esse mago, ele é um personagem que viaja entre vários mundos. Então aqui começa com uma narração, né? Com vários recordatórios dele, explicando como é que foram as viagens que ele fez. E para mostrar para dar essa ideia de que é uma coisa bem séria, bem fechada, bem como se fosse um registro antigo, né? Um livro mais antigo, a fonte já com serif foi uma coisa que eu acho que funcionou bem aqui, né? Assim, porque era o que precisava passar, essa sensação de que era algo mais próximo de um livro mesmo. Então, você pode até usar essa dualidade das fontes com serifa e sem serifa para passar uma sensação que você precisa em um momento e passar outra sensação em um outro momento. Então, por exemplo, se você quiser que o seu quadrinho inteiro tenha essa impressão de ser alguma coisa mais séria, que se pareça com um texto jornalístico ou um livro antigo, algo do tipo, você pode usar até de uma maneira bem propositada mesmo, né? Assim, escolher usar uma fonte com serifa para dar essa sensação, para passar essa mensagem de que, na verdade, a gente está vendo algo que se assemelha mais com tipos de mídia que usam esse tipo de fonte. Então também assim, não é pra gente pensar de uma maneira geral do tipo, não tem como usar uma fonte com serifa. Não, isso é de uma maneira generalizada. As fontes sem serifa tendem a funcionar melhor. Mas isso também não é pra gente pensar de uma maneira totalizante também. Assim, não é como se sempre fosse ser melhor. E também não é como se sempre fosse ser pior, né, usar uma fonte com serifa, né? Bom, só um segundo. Então, uma outra forma de texto que a gente tem que pensar também nessa parte do letramento são as onomatopeias. Que, como a gente falou várias vezes, né, a função das letras dentro de um quadrinho são representar os sons. Né?
são representar aquilo que a imagem não conseguiria fazer sozinha. E de uma maneira geral também, né? Porque é possível representar os sons com uma ilustração, né? Como uma linha saindo de assim, um rádio com várias linhas saindo dele, a gente entende que ele está fazendo algum som, né? Mas talvez qual som ele está fazendo teria que ser especificado com uma onomatopeia. E aí, assim, uma coisa bem típica também da linguagem dos quadrinhos, né? Virou até uma coisa assim, bem referenciada na pop art, e também inúmeras referências quando querem fazer alguma coisa baseada em quadrinhos, né? Bem comum usar esse boom, pow, wham, bang, né? Típicas desse estilo mesmo, né? Assim, geralmente ó, alguma coisa, algum balão bem pontiagudo com um texto escrito, né? Representando qual é o som que está sendo mostrado ali. Mas eu queria mostrar que não precisa ser necessariamente isso, né? Não é como se fosse obrigatório fazer dessa maneira. Porque o que é importante a gente pensar numa onomatopeia é qual som que ela está representando. Então, qual é o volume desse som? Né? Esse som que está saindo, está sendo um som muito alto ou está sendo um som baixinho? Né? Então, quando quebrou alguma coisa que caiu no chão, foi um estouro ou foi um tapinha no chão? Né? Tem uma diferença. Qual que é o timbre? Ou seja, qual que é o tipo de som que saiu? Né? Como que esse som soa? Ele é um som mais agudo, mais fino, mais agudo, mais fino, mais grosso, né? Mais grave, mais rasgado, mais arranhado. Bom, várias formas de a gente pensar como é que esse som vai ser. Também a associação entre sons e imagens. Ou seja, você pode usar o tipo de som que está representando para construir essa imagem. Então, se você quer fazer um som de alguém fazendo uma bola de canhão, né? Assim, caindo, pulando na piscina, caindo na piscina. Então a água saiu. Splash. É um som típico para esse tipo de situação. Mas quando a pessoa cai na água, o som que pode estar saindo da água pode estar representando a água de alguma maneira. Você pode estar representando alguma coisa que soe, assim, que visualmente lembre uma água, para deixar claro que esse som é água. Da mesma maneira que você pode fazer um som de um tiro, né, o famoso bang, ser parecido com a trajetória da bala, por exemplo, né, ou a própria bala, né, do revólver, por exemplo, que a sua história está acontecendo. E isso vale também para o quarto ponto, né, que é a integração com a imagem. Lembrando, né, o conceito de imagem aqui seria tudo que não é o texto. Então, a ilustração geral, a composição geral do seu quadro e como que esse texto interage com essa imagem. Então, se o seu personagem, por exemplo, ele tem um poder, né? Ele é um um exemplo mais fácil. A gente tem um pássaro, tem um pássaro piando. E aí ele está piando, então vamos dizer que ele disse piu. Esse é o som que a gente está representando, né? O piu piu piu. Esse que é o som que está fazendo. Agora, esse som saiu de onde? Da boca dele. Então vamos integrar isso à maneira como ele está pela boca dele, né? Então vamos fazer o pio sair da boca. A gente precisa fazer um som de uma carne fritando numa frigideira. Então vamos fazer que o som vai ser um tss, né? Vai ser esse o som, um tss. Então a gente pode fazer isso saindo, respingando da frigideira como se fosse o óleo pingando para fora. É uma maneira, né? Então, como que o seu texto vai integrar com a imagem para ajudar a passar a informação, até para ajudar a passar essas outras três informações, né? Qual é o volume, qual é o timbre e qual é a associação, né, entre esse som e a imagem que está acontecendo. Então, aqui é um exemplo dos Histórias Contadas de um Banheiro, essa é a parte 2. O Flávio, né, esse personagem dos primeiros quadros, ele tá no banheiro e ele escuta um choro, né? Então, assim, é um super choro, né? Assim, e ele vai seguindo esse choro. Então, até assim, primeiramente o texto, né? Como é que está representado o choro? Então, ah, bo, né, são os três sons que estão escritos aí. Mas repara no formato deles, né? Assim, eles
ele sobe, depois desce. Aí o outro fica fininho e depois ele aumenta, né? O outro faz uma onda. Então, eles estão passando aí a sensação de que eles não são constantes. Então a gente não sabe, assim, né, ele tá chorando alto, depois chora baixo, e ele tá chorando para todos os lados, né? O som tá saindo em todos os lugares, então ele tá gritando para todo mundo ouvir, né? E da mesma maneira, o som, nesse segundo quadro, a gente vê que ele está saindo de dentro desse box do banheiro, né? Então, é dali que é para aí que o Flávio está indo, né? O personagem está indo até ali, porque ele está seguindo a origem do som, até que ele descobre que quem estava fazendo esse som era o Álvaro e eles têm o diálogo que gera, né? Então, assim, a importância daqui, né, a gente pensar de onde que esse som está vindo, e como é que ele está? Ele está alto, ele está baixo, né? E, e aqui um outro exemplo, esse é o gato Mia mais uma vez. Para quem conhece a história sabe que o miado do gato é importantíssimo para a história fazer sentido. E ele é bem assustador no momento. Então, assim, repara que a gente tem dois momentos que tem onomatopeias aqui, né? Primeiro, quando o personagem, né, o Romero, o protagonista, ele tá aqui clicando no telefone, ele tá digitando um número para ligar, e aí aparece clique, 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 né? Para representar que ele está clicando no telefone. Então, assim, a gente entendeu que, olha só, né? Só de mostrar que tem 3 cliques, a gente entendeu que ele clicou mais de uma vez. Né? Se a gente, talvez se a imagem não tivesse isso, a gente ficaria confuso se ele pegou o telefone e já atendeu ou se ele está ligando. Por ter essa representação, a gente sabe que ele clicou pelo menos 3 vezes. Então a gente já entendeu que ele está digitando o telefone. E esse clique fica pequenininho, né? E assim, com essas linhazinhas para fora para mostrar que o som tá tipo fazendo pip, pip, né? Assim, é um clique bem agudo, bem pequeno. Agora, nesse penúltimo quadro, tem esse miau grandão, né? E assim, ele é grande, ele é meio torto, né? Ele tem uma sombra, então ele passa a sensação de que ele está muito mais inconstante, muito mais alto, né? O som está alto e assim, ele de uma maneira geral passa a sensação de que ele é meio assustador, né? Que é o que o universo está querendo passar aí, né? A história é uma história de terror. Ah, ícone de nota musical perto do rádio pode ser considerado onomatopeia? Não, tecnicamente não, né? Porque a gente está representando de uma maneira visual, por mais que tecnicamente notas musicais sejam uma linguagem, né? É uma maneira de se escrever também. Mas tecnicamente isso não seria uma onomatopeia de fato. Acho que a gente pode considerar talvez que é uma quando a gente de fato escreve uma partitura, né? Assim, se você escrever a nota musical de uma maneira que ela possa ser lida, então a gente está representando qual que é a música que está tocando, né? E isso é possível, tem várias histórias que fazem isso, né? Se eu não me engano, Scott Pilgrim tem isso também. Tem as partituras das músicas escritas para serem lidas, caso você queira. Mas de qualquer maneira, assim, usar esse tipo de elemento, né, esse tipo de elemento semiótico, para deixar claro que isso não é um som qualquer, isso é uma música, né, assim, vai fazer as pessoas entenderem que esse som que a gente está vendo, talvez essa coisa que você escreveu, blam, saindo da guitarra, é uma música, e não uma guitarra quebrando, né? Então você pode escrever blam e colocar as notas musicais em cima para deixar claro para o leitor que isso é, é uma música, né? Não é só um, um som aleatório, né? É especificamente o som do instrumento. Ou caso você queira, né, até deixar claro, por exemplo, que aquele texto que você está escrevendo é uma letra de uma música que está sendo cantada, né? A pessoa não está dizendo a letra, ela está cantando a letra. Então você pode escrever a letra e colocar as notas musicais compostas dentro do texto para deixar claro que isso é uma música também, né? Os japoneses são mestres em integrar onomatopeias e imagens. Totalmente. Assim, perfeito exemplo, né? Porque eu já vi até alguns autores colocando que um dos motivos disso funcionar tanto, né, nos mangás é que a escrita do japonês em geral ela é muito imagética, né? Então é um pouco mais fácil talvez de integrar um som na imagem do que seria talvez para alguém que usa o alfabeto românico como a gente, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho um certo receio de falar isso,
porque eu acho que isso deve parecer assim para o Ocidente, porque em geral nós não lemos isso, né? Parece uma imagem, parece um desenho que está no fundo, mas para alguém que conhece a língua, é como se tivesse escrito ah, né? Por exemplo, atrás do personagem. Então, o famoso Hora, 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 né? Do Jojo, que é uma coisa que ficou bem famosa, ah, assim, é uma imagem bem característica, né? Incorporando no desenho, mas é um texto, né? Está escrito alguma coisa. Então, assim, existem até algumas traduções de mangás que até traduzem as onomatopeias, né? Escrevem elas, refazem elas, né? E, e funciona. É perfeitamente possível você pensar com essa mesma lógica que os mangás têm, né? De colocar as onomatopeias bem integradas à imagem, você pode pensar em fazer isso escrito com o alfabeto que se usa no português, né? Então você pode escrever de uma maneira que seja legível para os seus leitores que estão lendo em português, por exemplo, se for o caso, e ainda assim integrar, né? Integrar com o resto da imagem, né? Mas uma coisa é fato, assim, a escola japonesa do uso de onomatopeias é fantástica, né? Então, se você tem interesse de fazer uma história assim, bem dinâmica, né, que usa os sons, procurar como que as onomatopeias dos mangás funcionam é fantástico para ter essa base, né, de como construir até dentro com o português mesmo, né, assim, caso você esteja escrevendo em português. Se você estiver escrevendo em japonês, aí não tem, tem nada que eu possa falar, né? Aí você vai ter que fazer desse jeito mesmo. Mas é realmente fantástico. E, e vale mencionar assim mais uma vez, né? Quero reforçar isso, que não é porque você está fazendo o seu texto, né, em português, por exemplo, então você está fazendo as onomatopeias de uma maneira que elas sejam lidas em português também, que você não pode fazer a onomatopeia totalmente integrada na imagem, né? Então, se é possível fazer isso, né, em um mangá, por que não seria possível fazer isso em um quadrinho brasileiro também, né? Então, uma discussão bem interessante. Bom, então, esse é o exemplo do Gato Mia, né? Agora, uma coisa legal para a gente pensar sobre os balões, né? Sobre, já saindo da ideia da onomatopeia, é, é que uma coisa que facilita para a leitura do balão é se você fizer um balão por emoção. O que seria isso? Seria você tentar evitar de colocar um texto muito grande, ou melhor, um texto que vá e volte em mensagens, em emoções, no mesmo balão. Então, se você percebeu que o texto que você escreveu está contando tecnicamente mais de uma coisa, está passando mais de uma informação, está passando mais de uma emoção, vale a pena separar em balões maiores. Ou melhor, em balões menores, né? Assim, separar em vários balões. Então, né, aqui é um exemplo que é legal do Histórias Contadas no Banheiro. Essa primeira página da esquerda aqui é da parte 4 e a segunda página aqui é da parte 5. Para quem conhece a história sabe que são vários flashbacks que vão se misturando, né, que vão são interligados. Então nesse primeiro momento aqui, a gente está vendo o Álvaro falando no telefone, ligando para Sarah, a esposa dele, para contar uma informação. Então ele está falando uma coisa, né? Alô, Sarah, é o Álvaro. Aconteceram algumas coisas e meu celular quebrou. Eu só consegui falar com você agora. A gente pode remarcar nossa conversa para aquele bar, do nosso primeiro encontro? Aí ela responde, tudo bem. E aí ele fala, tô indo para lá. Então, te amo, Sarah. E aí o cara aparece o ladrão querendo pegar a carteira dele. Mas o que eu queria mostrar aqui é esse diálogo, né? Assim, essa conversa no telefone. Ele tá falando uma coisa só, né? Assim, ele falou várias coisas em seguida, né? Assim, ele tem 3 quadros dele falando sozinho. Mas assim, no primeiro quadro ele chama a atenção, né? Ele assim, dá o cumprimento, né? Oi, sou eu. No próximo ele fala, aconteceram algumas coisas. Então, ele se explica. No terceiro ele fala, podemos fazer desse jeito? E aí no quarto, né, tem a resposta e tal. Já nessa parte 5 a gente está vendo essa mesma ligação do ponto de vista dela. Então, esse balão todo que ele falou foi
assim, esses 3 balões, na verdade, né, que ele falou coisas diferentes, foram compiladas em um balão só. Porque nesse momento a gente já tinha lido essa informação, né? Então é como se ela tivesse ouvido tudo isso de uma vez e respondeu apenas tudo bem. Né? Então a gente até compara aqui que quando ela fala tudo bem na página que está aqui na esquerda, ele responde, estou indo para lá então, te amo, Sara. E aí logo em seguida, né, na outra parte aqui, a gente vê que ele responde isso pelo telefone. Né? Então assim, é o mesmo diálogo, só que em perspectivas diferentes. Né? Então assim, se você quer fazer um personagem falar muitas coisas em seguida, vale a pena você separar em balões menores. Porque o ideal é que você possa separar os blocos de texto, né? Ou melhor, separar os balões entre mensagens. Então, assim, o que esse personagem está dizendo aqui? Ele está falando oi, então assim, pega as coisas que são oi aqui. Ele está falando me encontra em tal lugar, ele está falando a lista de coisas que precisa levar. Então, assim, o ideal é que você consiga separar as falas dos seus personagens dentro dos balões de uma maneira que você possa fazer cada balão representar uma emoção. Então, se o personagem mudou o tom de voz, evita fazer tudo no mesmo balão, porque vai ficar confuso. Vai ficar confuso se ele assim, se ele começou triste e aí ficou com raiva, né, assim, no mesmo balão, vai ficar um pouco confuso. O ideal seria fazer um balão dele triste e aí em seguida um balão dele com raiva, por exemplo. Ou se ele está falando uma informação e aí vai ficar muita informação porque ele está falando muitas coisas. Então você separa essas informações em balões que contam cada uma um pedaço de informação. Né? Porque isso facilita a leitura e até mesmo engaja o seu leitor, faz ele ficar mais dentro assim, da informação. Porque se você coloca informação demais por balão, você pode perder o seu leitor, por ele ficar lendo demais. E exatamente por esse motivo. Porque o ideal é que a gente evite balões muito grandes, com texto demais. Eu até coloquei aqui, né, o mesmo exemplo que eu coloquei antes. Né? A gente tem esse um balão com muito texto, né, esse balão que é saindo do telefone no quarto quadro da página. Então, assim, é ideal não fazer isso. Eu estou colocando um exemplo que eu fiz. Mas, assim, aqui eu deixei acontecer por causa dessa questão do mesmo diálogo acontecer 2 vezes, né? Então, a informação fica toda compilada num único quadro, porque a gente nem precisaria ler esse texto para saber o que foi falado nele, porque a gente já viu, né? Mas é ideal que a gente não faça isso, né? Ou melhor, que a gente evite fazer isso, a menos que seja uma coisa, tenha um motivo, né? Porque quando o balão tem muito texto e fica um grande bloco de texto, isso cansa um pouco o leitor, né? Assim, a coisa começa a parecer menos uma história em quadrinhos e parecer mais um livro, né, literário. Então, é ideal que, se você quer fazer algum texto grande, mesmo um texto poético, né, algum tipo de narração mais longa, que até se assemelha a um texto literário mesmo, você consiga separar em blocos de texto menores que claro, são interligados, né, estão passando a mesma informação, mas que não sejam tanta informação de uma única só vez, né? Então, evitem fazer algo como esse balão número 4, né? Porque os balões que têm texto demais, eles cansam o leitor. Só um segundo. Bom, então, se possível, né, é bom fazer poucas frases por balão. Eu não vou colocar um número certo, porque isso é muito relativo, né? Mas assim, se você perceber que tá ficando muita frase para poder ler, ou simplesmente muitas palavras mesmo, assim, pode ser uma única frase, mas é uma frase muito grande, às vezes pode valer a pena separar essa frase em duas, por exemplo. E outra coisa também é evitar os textos em bloco no balão. O que seria isso? Eu vou mostrar visualmente para ficar mais fácil. Pega aqui, por exemplo, acho que o melhor exemplo disso nessa página é aqui no quadro 4, né, que esse cara mascarado tá falando. Não precisa fingir. A gente sabe que você lidera os movimentos rebeldes da cidade. Né?
Esses dois balões que tem nesse quadro, vocês percebem que o texto, como um bloco, né? Então, assim, pega todas as linhas de texto e meio que faz um contorno, né? Assim, faz qual seria a forma que eles ocupam dentro do balão. Eles percebem que no centro do balão é mais é mais horizontal do que o que mais embaixo, mais em cima, né? Então assim, a forma que o texto ocupa dentro do balão não é um retângulo, é algo mais próximo de um losango. Então isso que seria, né, essa mensagem que eu falei de evitar o texto em bloco. É a gente tentar fazer o texto ocupar o espaço. Né? Assim, o texto que está dentro desse balão ocupar um espaço dentro do balão que seja menor em cima, um pouco mais largo no centro e de volta a ser menor embaixo. Né? Então faça esse formato mais de um losango do que de um quadrado. Porque isso facilita a leitura, né, para começar. Ah, e tende a ficar mais, mais agradável, mais bonito, né? Até com o formato do seu. Do balão mesmo, né? Mas eu quero falar mais uma vez sobre isso, né? Que eu acho que não é também pra gente ficar muito pressionado com essa ideia, porque pode acontecer de você querer que o seu balão pareça um pouco mais quadrado, por uma questão até por você querer parecer um texto analítico, por exemplo, ou querer parecer uma formatação mais literária, né? Você pode usar isso. E nem sempre é possível também, né? Aqui, por exemplo, nesse segundo quadro dessa página, quer dizer, na verdade é o terceiro quadro da página, né? Que esse cara de camisa vermelha fala, a gente sabe de tudo, né? Ele falou poucas palavras, né? Então, assim, não teria como fazer de uma maneira que ficasse agradável, né? Que o texto ficasse pequeno em cima, largo no meio e depois pequeno mais uma vez embaixo, né? Então, talvez numa tentativa de fazer isso ficar muito, assim, uma tentativa muito forte de evitar esse texto em bloco, o texto ficaria difícil de compreender, porque até uma coisa uma técnica que eu uso, né, um princípio que eu uso para definir se eu vou ou não quebrar o texto, assim, quebrar a linha, né, assim, de separar o texto em linhas para caber melhor no formato do balão, é a gente pensar se aqueles elementos que eu estou colocando na mesma linha fazem sentido juntos. Então, por exemplo, o termo agente, né, como um substituto mais informal para nós, né, é uma coisa só. Né? Não só assim, são duas palavras, mas elas significam uma coisa só. Então, se a gente separasse depois gente, ia ficar confuso, né? Assim, o quê? Agente? Peraí, né? Assim, não é uma coisa que fica muito clara. Então, uma dica que eu coloco nesse ponto é que se você percebe que você, por quebrar a linha do seu texto, você vai fazer o texto ficar confuso de ler, pode valer a pena, mesmo que não seja a coisa mais bonita, né? Porque vai ficar um pouco mais blocado e tal. Ainda eu acho que vale a pena para ficar fácil de entender o que está sendo dito, né? Nesse texto. Bom, e uma outra coisa que é próximo também é a ideia de você deixar uma área para o balão respirar. Que seria isso. Nessa mesma página, né, eu coloquei mais uma vez esse exemplo. Percebe que o espaço que o texto ocupa dentro da página tem esse formato mais do losango, né? Mas assim, ele não ocupa todo o espaço do balão. Né? Então o texto não está batendo nas bordas do balão. Ele ocupa uma parte mais central do balão e existe uma área de respiro, né? Ou seja, existe uma parte do balão que aparece para todos os lados, para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Então o balão continua visível, né? Assim, para fora de onde o texto ocupa. E isso, mais uma vez, é um princípio que você pode quebrar caso você queira fazer alguma coisa, como a gente deu aquele exemplo, né, de parecer que o personagem está gritando, você pode ocupar mais espaço ou menos, né? Mas se você está fazendo o texto de uma maneira mais direta, mais simples, né, é bom evitar de colocar o texto muito próximo da borda, porque isso
dificulta a leitura, né? Atrapalha um pouco a visualização do balão como uma forma mesmo, né? Bom, ah, e bom, acho que a última coisa que eu tenho para falar sobre os balões, né, é a ideia da gente usar a imagem, né, ou melhor, use da imagem, né, para contar o texto. Então, ah, aqui, por exemplo, eu queria que, na verdade, eu vou voltar para a gente explicar de novo. A ideia de usar da imagem é usar do princípio do balão ser uma imagem. Então, você pode fazer o balão, já que ele é uma forma, ele pode ter várias formas para contar várias coisas, você pode usar isso para ajudar a contar o texto. Então, por exemplo, nesse primeiro quadro aqui, esse personagem está falando, né? Ele não teve nada, mas podia. Assina aqui, senhora. O trânsito anda caótico demais, né? Então, assim, para começar, a gente vê que o texto fica pequenininho, né? Para parecer que ele está falando bem mais baixo quando ele fala assina aqui, senhora, né? Mas também o fato de que, assim, para a gente deixar claro que ele está falando com uma pequena pausa, separar o balão que seria um texto só, né, em 3 balões e conectar eles, faz parecer que ele começou a falar, aí o balão abaixa porque ele falou baixinho e falou para dentro, e depois ele voltou a falar na mesma altura, né? Então, assim, até a posição dos balões está contando isso de alguma forma. E dessa mesma maneira, nesse segundo quadro assim, que ele está falando, e os fãs da estrela passaram o dia todo aqui fazendo confusão, atrasou tudo, né? Assim, ele está falando a mesma informação, né? Ele está falando a mesma mensagem, só que visualmente ficaria muita informação para colocar só num único bloco de texto. Então, pegar esse balão, separar em 2 e juntar eles, dá a impressão de que teve uma pequena pausa, mas ao mesmo tempo ele não falou outra coisa, né? Ele continua falando a mesma coisa. E aí a resposta, né, que ele, assim, nesse outro quadro ele até fala, ok, só pegar essas coisas aqui, tá liberado, né? Então, essa mesma sensação, assim, se você colocar pensar no balão como a imagem, você pode usar isso até para assim, para ajudar a separar quando quem disse o que, se teve uma pausa, se alguém falou por cima de outra pessoa. Então, se um personagem está falando uma coisa, uma pessoa interrompeu, você pode fazer o balão dessa outra pessoa por cima do balão da primeira. Então, a gente deixou claro que essa pessoa falou por cima da primeira. Assim, a imagem está contando isso, né? Então, esses vários aspectos ajudam muito para contar a história. E a questão é que não existe um certo ou errado nesse ponto, né? É experimentar. Então, você pode, assim, você pode usar o que vier na cabeça, né? Assim, o que você visualmente enxerga esse som, né? Você enxerga que essa pausa vai ser contada por separar o balão, por colocar um balão grudado, mais separado. Você acha que vai ficar legal colocar o balão por cima da pessoa para falar que ela estava, tipo, assim, uma pessoa está falando muito por cima de outra, e aí o balão dessa pessoa está por cima do rosto da outra, então a gente não está nem vendo quem é a pessoa, porque a outra não parou de falar. Você pode usar esse tipo de artifício também, né? Então, ó, os balões são uma imagem, e usem disso para contar até mesmo as pausas que os personagens estão falando, né, como eles falaram, se eles falaram alto, baixo, né, a gente já falou isso várias vezes aqui. Mas para finalizar essa ideia, eu queria colocar esses 2 exemplos de páginas do quadrinho Terence Williams para falar que também você não precisa usar balão se você não quiser. É possível que você não use essa forma tradicional do balão, né, como a bolinha com o rabinho, né? Porque o que realmente importa assim, o que realmente está sendo necessário, né, nesse balão, dessa forma desse círculo com o rabinho, é que ele está dizendo o que está sendo falado, né? Então, assim, a bolinha tá, o texto está ali e está falando quem disse isso, né? O rabinho está apontando para quem está falando. Então a gente sabe quem falou o quê. Essa é a real a função dessa forma, né? E você pode não usar isso, né? Por exemplo, aqui no Terence Williams, nessa página eu coloquei do lado esquerdo, os personagens estão sempre falando, assim, quando eles falam, eles estão do lado, então assim, o texto fica jogado na página, jogado no quadro, ele não está enfiado em nenhuma forma, nenhum círculo, né, nenhum nada, nenhum quadrado, mas a gente sabe quem disse o que, porque os textos estão conectados com os personagens. E aqui, nesse outro, né, outra página do Terence Williams,
o exemplo funciona da mesma maneira, só que vocês percebem que quando tem o texto, existe uma linha que liga a algum lugar, né? Então aqui o plim plom sai da porta. Aí o tem alguém à porta sai da boca do Redwood, né? Aí se tiver não quero receber, sai da boca do Terence Williams. Então assim, a linha está indicando quem disse o quê. Então tanto que nesse último quadro, nesse sexto quadro da página, a linha está apontando que o texto está sendo dito por alguém dentro da casa. E quem está dentro da casa? O Terence Williams. A gente acabou de ver isso, né? Enquanto o Redwood foi atender a porta, o Terence Williams ficou no sofá, então foi ele que disse isso. Então, assim, se você não achar que faz sentido para sua história usar os balões, ou usar nenhum tipo de balão, né? Porque você pode querer usar um balão com borda, sem borda, com cor, sem cor, mas você achar que não faz sentido, ou que simplesmente não é relevante para sua história, que essa parte dos balões apareça, você ainda pode usar só o texto, né? Você pode colocar o texto. Ou criar algum outro tipo de código para mostrar quem que está falando o quê. Por exemplo, colocar uma linha apontando para a boca do personagem. Ou fazer o texto saindo assim, sempre saindo da boca do personagem, né? Enfim, existem várias formas de fazer isso. Bom, antes da gente entrar aqui no qual é a questão, só tomar um golinho d'água. E assim, hoje, nessa parte final, eu peguei uma coisa um pouco diferente. Não vai ser exatamente uma dinâmica, mas acho que vai ser uma coisa bem interessante para todo mundo. Lembram quando hoje, um pouco mais cedo, eu falei que as fontes sem serifa tendem a funcionar melhor com os quadrinhos porque elas se assemelham melhor à parte de imagem do quadrinho, né? Isso de uma maneira geral, né? Mais uma vez, preciso repetir isso. Mas a questão é que se a importância, assim, se esse ponto se aplica às fontes sem serifa, por quê? É importante que a sua fonte conecte, né, assim, que ela combine com com a sua imagem, e considerando que você ilustrou o seu quadrinho, né, ou seja, você desenhou com o seu traço, qual seria a coisa que mais combina com o seu traço do que o seu próprio traço? Né? Essa que é o princípio desse momento agora que eu quero mostrar. Quero falar o seguinte: vamos criar uma fonte com a nossa própria caligrafia? Se você achar que isso, né, assim, faz sentido para a sua história, isso é uma coisa bem legal de se fazer. Eu já fiz isso mais de uma vez, até mesmo, né, vou até mostrar aqui para vocês. Essa primeira fonte da página da esquerda é baseada na minha caligrafia, e essa segunda fonte da página da direita é baseada na caligrafia da ilustradora desse capítulo. Né? Então, foi baseado na caligrafia dela que essa fonte foi feita. Então, assim, se você achar que isso vai fazer sentido para sua história, né? Qual seria a coisa que mais combina com o seu próprio traço, se não a sua própria caligrafia, né? Lembrando que desenho e escrita à mão, pelo menos, né? São muito conectados, né? São desenhos, de uma forma ou de outra, né? Ambos são. Então, é uma coisa bem legal para a gente fazer e deixar a história bem autêntica. Especialmente porque, vale a pena mencionar isso também, existem inúmeras fontes, né? Existem muitas fontes com muitos estilos, muitos formatos, muitos tamanhos e também muitos tipos de licença de direitos autorais, né? Então algumas fontes são pagas, então se você compra ela você pode usar ela. Outras fontes são totalmente gratuitas, então você pode usar à vontade, né? Você pode só procurar na internet fontes gratuitas e você vai encontrar vários sites que disponibilizam fontes, e inclusive você pode pesquisar por estilo, né, assim, qual tipo de fonte que você quer, qual que você acha que combina com aquele momento. Então, você quer uma fonte que seja meio caligráfica, você quer uma fonte que seja meio de terror, você pode ir pesquisando, filtrando assim, e você pode filtrar inclusive pelas categorias, né, fontes pagas ou fontes gratuitas, e aí você encontra uma fonte que você pode usar
sem nenhum perigo de sofrer alguma penalidade legal, né? Caso você tenha usado e não tenha acreditado o criador da fonte. Mas se você, assim, além disso, né, além dessa fonte que você procurou da sua, na internet e resolveu pegar e usar, se quiser criar uma fonte com sua própria caligrafia, existem vários sites que possibilitam isso, de você criar, criar fontes, né, assim, da sua própria maneira. E eu selecionei esse site porque ele foi um que eu encontrei que tinha. Ele tem o seu pacote pago, né? Então você pode pagar para construir fontes bem complexas, com muitos caracteres, mas ele tem uma versão, uma parte dele que é gratuita se você fizer com poucos caracteres. E eu percebi que se você assim, escolher bem quais caracteres você vai colocar, é possível fazer uma fonte perfeitamente funcional para a grande maioria das situações de uma história em quadrinhos. Né? Então, o site é relativamente simples, você vai, tem que criar uma conta e você seleciona quais caracteres você quer usar na sua fonte, você cria um template, né? Ele cria uma imagem para você, você baixa essa imagem e escreve na sua fonte. Então, aqui eu coloquei esse foi o template da fonte que eu fiz, que eu mencionei, né, que tem os caracteres mais básicos, assim, pelo menos para a escrita do português. Então, vocês percebem que assim, a gente tem as pontuações mais básicas, então uma exclamação, olha, eu não coloquei uma interrogação aqui, mas assim, daria para colocar uma interrogação também, né, é muito importante. Eu esqueci de adicionar a interrogação, mas ela... Ah, não, mentira, esqueci não, ela está aqui embaixo. Então, assim, tem exclamação, lá embaixo a gente tem a interrogação, tem o arroba, caso você precise, tem algumas as pontuações mais básicas, ponto final, dois pontos, vírgula, o comercial, o símbolo de porcentagem, o asterisco, os números e todas as letras do nosso alfabeto com os acentos que a gente tem mais comuns no português. A única questão aqui é que a fonte precisaria ser toda em caixa baixa, né? Ou seja, não teria letra maiúscula. Então não seria possível fazer, nesse sistema gratuito que eu estou colocando aqui, fazer uma fonte que tenha diferenciação entre uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Se você precisar disso, aí essa sugestão que eu estou colocando não te serviria. Mas como nas histórias em quadrinhos, geralmente, né, a fonte do balão é feita com uma única, né, um único tamanho de fonte, ou seja, não seria, dificilmente tem uma diferenciação entre caixa alta e caixa baixa, ou seja, letra maiúscula, letra minúscula, né? Então fazer dessa maneira é funcional para a maioria das situações que você pode precisar para letrar o seu quadrinho. E acho que uma coisa que dá para perceber aqui, deixa eu você já usou ele, é só para testar. No que eu fiz tinha maiúscula. Entendi. Assim, você pode fazer maiúscula e minúscula, assim, você pode selecionar qualquer caractere que você quiser, né? Só que quando você coloca todas as letras, maiúscula e minúscula, né? Você não consegue fechar o número de caracteres máximo que esse site, pelo menos, estabelece, né? Sugiro até, talvez, pesquisar algum outro, caso vocês encontrem, inclusive, seria até legal compartilhar. Mas assim, é bem interessante e essa posição, né, desse jeito, né, com esse número de caracteres, é gratuito, né? Então qualquer um consegue fazer. E aí eu queria até colocar aqui um toque legal sobre isso, é que ele gera esses arquivos, né, que tem esse template, né, esses arquivos com a ficha para você desenhar, né, para você escrever cada um dos caracteres que você vai colocar na sua fonte. Só que como você vai fazer isso, vai da sua visão, né? Então, assim, se você quer usar um programa de edição como o Photoshop, para você abrir esse arquivo,
e escrever ali, você pode. Se você quiser fazer no Paint, né, você abre pelo o Paint, a ferramenta padrão do Windows. Você abre ela e faz ali, dá para fazer também. E se você quiser imprimir isso, fazer à mão, né? Ou seja, se você quiser pintar, por exemplo, né? Você quer fazer uma fonte que seja uma pintura de pincel. Você pode fazer dessa maneira, ou mesmo você não tem um programa, você quer fazer à mão mesmo, você quer escrever com uma caneta, né? E você pode fazer isso, né? Você imprime, escreve, escaneia e coloca na plataforma para gerar a fonte baseada nesses caracteres que você montou. E nesse exemplo que eu coloquei aqui, né, vocês percebem que tem umas linhas horizontais bem fininhas, né, passando por todos esses quadrados, né. Isso são marcações para ajudar você a saber onde você vai colocar, assim, qual que é o tamanho que precisa ter, né, o desenho que você vai fazer para que o programa entenda que aquele é a sua fonte. Ou seja, se você fizer por exemplo, aqui nos números, né? Você pega o 0, faz ele pequenininho, e o 1 você faz ele bem no formato que está aqui, o seu 0 na sua fonte vai ficar bem menor que o seu 1. Pode ser algo que você queira fazer, né? Você pode querer fazer as letras mudarem de tamanho, por exemplo. Você quer fazer uma fonte dessa maneira, né? Que assim, a cada letra que passa, a fonte aumenta, diminui de tamanho. Possível. E assim como essa coisa meio transparente, né? Dessas letras em cinza, clarinho, são também uma marcação para ajudar a saber onde você vai colocar o seu desenho, né? Onde você vai escrever esse caractere. E isso é uma questão opcional. Quando você gera o template, você pode escolher colocar isso ou não colocar isso. Mas de qualquer maneira, quando você vai colocar o template para o programa entender que você está gerando a sua fonte, você tem uma opção de se você quer limpar a sua fonte. Ou seja, se você fez com o template marcado desse jeitinho, né, com a linha cinza clarinha e com o texto clarinho cinza, ele vai pegar tudo isso que está bem clarinho e vai apagar. Ou seja, vai limpar o que você preencheu para manter só de fato o que você preencheu e não o que é só a base para você marcar, entendeu? Então ele vai apagar essa parte que é cinza clarinho e manter só o que você escreveu. Mas se você for fazer dessa maneira, o programa pode apagar alguma coisa do seu desenho, né, da sua escrita, caso você tenha feito muito fininho, né, um traço muito fino ou muito clarinho, ele vai entender que isso também é parte do template e vai apagar. Então, se você quer fazer uma fonte bem fininha, bem fraquinha, né, assim, com um traço bem fraquinho, você pode preferir não fazer com essa marcação, né? Bom, eu fiz no Paint. Pois é, dá pra fazer tranquilamente. E aí, para fechar aqui essa sugestão, né, eu queria falar que para fazer o letramento existem inúmeras ferramentas para fazer isso, né? Assim, várias das que a gente colocou já para ilustração, né, como na nossa aula que a gente fez sobre ferramentas de produção de quadrinhos, né? Várias delas também têm uma ferramenta de texto, então dentro do próprio Photoshop que eu citei agora, como também no Paint é possível fazer isso, como também se você preferir fazer tudo à mão, é possível também, né? Só que tende a ser muito trabalhoso se você faz todo o quadrinho né, à mão, e é por isso que construir uma fonte com a sua caligrafia facilita muito, especialmente quando você quer fazer esse texto, esse texto escrito com a sua letra, por um quadrinho mais longo, né? Porque talvez por um quadrinho mais curto, você até pode se dar o esforço de fazer as 4 páginas, por exemplo, né? Como aqui nesse caso. Mas se o seu quadrinho vai ter 200 páginas escritas à mão é muito tempo, né? Então, muitos autores optam por fazer isso, né? Para construir uma fonte com a sua própria caligrafia. Então, gente, é isso. Muito obrigado por hoje. E. Mais uma coisa, peraí. Já fiz todo à mão, não recomendo, porque inventei de traduzir para inglês, apostar no tapas e tive que fazer tudo de novo em vez de só editar texto.
Pois é, isso é uma outra situação também. Você precisa refazer fazer algum tipo de alteração, né? Por exemplo, trocar a língua para uma tradução, ou se você percebeu que alguma fala que você tinha escrito não está funcionando mais, você vai ter que refazer, você vai ter que literalmente refazer, né? Você vai ter que apagar tudo e fazer do zero. E refazer as coisas nunca é legal, né? É sempre muito cansativo. Então, gente, é isso. Né? Assim, muito obrigado. Espero ver vocês de novo na quarta-feira. Mas antes eu queria só lembrar que eu gostaria que vocês me enviassem o quanto antes, né? Assim, até no máximo quarta-feira que vem, por favor, me mandem qual é o tamanho da história que você vai fazer para o livro, né? Então, assim, a história que você está fazendo vai ter 4, 6 ou 8 páginas, né? Por favor, me avisem isso. Isso, pode enviar pelo e-mail, isso mesmo. E também, né, queria lembrar vocês que a gente está chegando no nosso final do curso, né? E a gente tem até o dia 12 de junho para terminar a história. Então, vamos lá, a gente continua produzindo. 12 de junho é o dia da entrega. Então beleza. Quarta-feira você me avisa. Então, gente, até mais, né? Continue produzindo e até quarta. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Então, tchau, tchau, gente. E até mais. Bom final de semana.